Fala pessoal, Golzaço chegando para trazer para vocês mais um quadro Palcos do Futebol aqui no canal. E hoje vamos até o Rio de Janeiro trazer o estádio mais importante do futebol do Brasil. Trazer o estádio do Maracanã, estádio que já recebeu 2 finais de Copa do Mundo. Você vai saber toda a caminhada do Maracanã lá, desde a sua construção até a atualidade. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. E o que eu peço com carinho para vocês é o like. Ajuda demais a gente, não custa nada para vocês e é através dele que a plataforma encaminha o nosso conteúdo. Então, contamos com vocês, hein? Taca o dedo aí no joinha e sejam bem-vindos a mais um Palcos do Futebol. Partiu Maracanã! Hoje vamos trazer a história do maior estádio do Brasil, o estádio do Maracanã, que recebeu esse nome devido ao rio Maracanã que corta aquela região. O estádio Jornalista Mário Filho foi construído ali no fim da década de 40 para a Copa do Mundo do Brasil, que ia acontecer em 1950, ano também que foi inaugurado o maior estádio do futebol brasileiro. Mário Filho era jornalista e irmão de Nelson Gonçalves. O estádio abrigou ao todo 8 jogos da Copa do Mundo de 1950. Foi na Copa também onde ocorreu a primeira partida oficial do estádio, que foi em 24 de junho daquele ano, com uma vitória do Brasil sobre a seleção do México por 4-0. 2 gols de Ademir, 1 gol de Baltazar e outro de Jair Rosa Pinto. Na partida final, foi registrado oficialmente o público recorde de 199.854 torcedores presentes. Desses, mais de 173 mil pagaram ingressos para ver aquela decisão. Na decisão, o Brasil foi derrotado de virada por 2-1 para o Uruguai, em episódio que ficou conhecido como Maracanaço. Rapidamente, o estádio Jornalista Mário Filho tornava-se o principal palco do futebol do Rio de Janeiro e passou a receber as principais partidas de futebol do estado. Desde então, o estádio do Maracanã foi palco de grandes momentos do futebol brasileiro e também mundial. O local foi palco de eventos importantes, como o 1000º gol de Pelé. Recebeu também jogos de equipes até de outros estados, como o Santos, em final de Libertadores. Recebeu inúmeras finais de campeonatos como o Brasileiro, recebeu também finais do Campeonato Carioca, de Taça Libertadores da América e também foi palco do primeiro Campeonato Mundial de Clubes organizado pela FIFA, além de inúmeras partidas de outras competições regionais, nacionais e também internacionais. O estádio também foi o local que mais recebeu jogos da seleção brasileira de futebol, recebendo partidas marcantes da nossa seleção canarinha. A partir da final do Brasileirão de 1992, entre Flamengo e Botafogo, em que o Flamengo conquistou seu 4º título nacional, o estádio teve a sua capacidade reduzida, passando por reformas sucessivas a partir ali da década de 90 e diminuindo em muitos grandes públicos registrados na história do grandioso estádio. Uma das reformas marcantes que aconteceu no estádio foi em 1999. Tivemos uma outra redução na capacidade do maior estádio do Brasil. Depois de uma ampla reforma ocorrida, visando a realização do Mundial de Clubes da FIFA de 2000, o estádio teve a sua capacidade reduzida para 103.022 pessoas, pois foram instalados assentos individuais no anel superior, substituindo o famoso cimento. Além disso, o estádio ainda ganhou camarotes, novas cabines na área de imprensa e teve o setor de cadeiras especiais ampliado. O Maracanã ficaria fechado novamente entre abril de 2005 e janeiro de 2006 para uma outra reforma, dessa vez visando a instalação de cadeiras em todo o seu interior para a realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Com isso,
foi realizado o rebaixamento do nível do campo e implantação de cadeiras no lugar da antiga geral. Geral, setor muito tradicional no Maracanã e nos estádios mais antigos do futebol brasileiro. Era a área mais próxima ao campo, onde os espectadores assistiam os jogos em pé. Além de ocupar o setor da antiga geral, as novas cadeiras expandiram o conhecido setor de cadeiras existente atrás da geral. O estádio então recebeu os Jogos Pan-Americanos, recebendo inclusive as finais de futebol e também as principais cerimônias do evento. Outro evento marcante que aconteceu no estádio foi a Copa do Mundo de 2014. Para isso, tivemos uma nova reforma e a transformação do estádio na configuração em que o mesmo exibe atualmente. O estádio recebeu ao todo 7 jogos naquela Copa do Mundo, incluindo a final da competição que teve ali a Alemanha e a Argentina duelando pelo título, e os alemães ficaram com o troféu. Com isso, o Maracanã tornou-se o segundo estádio do mundo a receber 2 finais de Copa do Mundo. Após essas diversas obras de modernização, a capacidade do estádio ficou em 78.838 espectadores, sendo o maior estádio do Brasil. O Maracanã possui um estacionamento com 526 vagas monitoradas para carros e vans. O estádio também possui o Museu do Futebol, Calçada da Fama, bustos, estátuas e muito mais. Zico é o maior artilheiro do estádio, jogador que atuou a maioria das vezes no estádio vestindo a camisa do Flamengo. Marcou ao todo 333 gols nas 435 partidas que disputou no estádio. Zico também foi o jogador que mais marcou gols em uma única partida no estádio. Foram 6 gols na goleada de 7-1 do Flamengo sobre a equipe do Goitacás, pelo estadual de 1979. Já Pelé é o jogador que mais marcou gols no Maracanã com a camisa da seleção, 30 gols em 22 partidas. O local também já recebeu vários festivais, como Rock in Rio, e espetáculos musicais como shows de Paul McCartney, Tina Turner, Frank Sinatra, Madonna, Rolling Stones, entre outros. Após essa reforma, o estádio entrou em uma concessão que durou até 2019, quando o governo decidiu por extinguir o contrato. Com isso, a dupla Flamengo e Fluminense passaram a administrar o estádio, fato que acontece até hoje. Hoje, o estádio recebe os jogos como mandantes de Flamengo e Fluminense e, esporadicamente, recebe também jogos de outras equipes cariocas, principalmente a equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama, que inclusive já mandou jogo no Brasileirão de 2023 no maior estádio do Rio, jogo esse contra o Palmeiras. O Maracanã é o maior estádio do Brasil em termos de capacidade de público. Esse foi mais um Palcos do Futebol. Se você gostou, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. E também já deixei nos comentários o estádio que você quer ver tendo a sua história contada aqui. Segue a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.